Gênesis capítulo 39. Eita, sim, Jesus. Reconheço o que o Senhor deseja fazer nesta noite, em nome de Jesus. Gênesis 39, versículos mais precisos, deixa eu me achar aqui, 21 e 23. Aleluia. Se você achar, dá um grito de glória. Serei breve, rápido nesta palavra. Lançarei um fundamento e um decreto profético. Estamos em primícias do mês de janeiro. Todo mês de janeiro nós paramos para falar deste assunto. E não só paramos para falar, nós paramos para praticar sobre este assunto. Eu tenho uma praticidade disto, por isso que nós temos autoridade para falar. Na primeira semana de janeiro, nós descemos à cidade de Joinville, para estarmos ali na cena Joinville. Apóstolo Casas hoje é um dos apóstolos que nos cobre, né? Eles são pastoreados diretamente pelo Luiz Hermínio. E estivemos ali e o Espírito me falava muito sobre este ano. Nós estamos iniciando um ciclo de 7 anos de vacas gordas. Você não entendeu? E as vacas gordas não falam só de din-din. As vacas gordas falam de restauração de muitas outras realidades que você vive na sua vida. A vida não está relacionada somente a dinheiro. A vida, naquilo que é a sua abundância da vida, ela está relacionada àquilo que é a totalidade da alma, do espírito e enfim, daquilo que é matéria em você. E José é a figura simbólica, José é a figura de um homem que Deus usou na história para deixar um modelo. José é a figura de um sonhador que muitos não deram nada para ele, mas no final Deus colocou ele no trono. Senhor Tiago, que está aqui comigo nesta noite, nos momentos finais, Deus colocou ele no trono. E não só colocou no trono, mas honrou ele diante de todas as fases e processos de situações que ele vivenciou e passou na história da sua vida. Da mesma forma, na mesma feita, Deus deseja fazer isso com você nesta noite também, para a glória de Jesus. Então diga para o seu irmão, diga assim para ele: chegou a hora de romper para o nível das vacas gordas. Mais uma vez, diga para ele, é um decreto profético. Diga para ele: chegou a hora de romper. Fala alto. Chegou a hora. Fala mais alto. Chegou a hora de romper para níveis de vacas gordas. Aleluia. Se crê comigo, pelo menos dá um grito de glória a Deus e de aleluia. Ô pastor, tá na Bíblia, tá na Bíblia. Isso está na Bíblia. Vaca gorda está na Bíblia? Está na Bíblia. E eu vou te mostrar nesta noite em nome de Jesus. Vamos ler o sagrado texto. A Bíblia diz, versículo 21: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Versículo 22, para você que me acompanha em outra tradução: o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto devia fazer ali. O versículo 23, a Bíblia diz: e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor fazia de José pobre. Deixa eu ver. E tudo que ele fazia, o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor fazia de José um miserável. O Senhor era com ele, e tudo que José fazia, o Senhor fazia ele ficar esmoléu. É hora de mudar o nível e a mentalidade daquilo que você tem sobre você. Cara, os crentes não entenderam, mas um Paulo Vieira entendeu. Os crentes não entenderam, mas um Pablo Marçal entendeu. Cara, os crentes não entenderam, mas os maçons já entenderam.
Então nesta noite eu vim aqui dizer o seguinte: é a hora de você entender que o que Deus tem para a tua vida é vacas gordas, é vacas gordas, é vacas gordas, vacas gordas. Há 3 semanas atrás, enquanto eu estava na primícia, veio um profeta, e geralmente profeta puxa profeta. E profeta geralmente não corre atrás de profeta, porque ele é um mima para profeta. Aonde ele está, né? O profeta parece que eles se conectam. E eu estava lá nas primícias e de repente um determinado profeta da casa que cobre esta casa veio do meu lado e disse o seguinte: está para acontecer um estouro grande no teu ministério. E este estouro tem 3 processos. Vem muita abundância sobre vocês, vem uma aceleração de crescimento que vocês não vão conseguir segurar, e vem outras conexões com gente grande desse país. Olha para o seu irmão e diga para ele: está vindo conexões, está vindo abundância, e está vindo uma aceleração que você não vai conseguir segurar. Aleluia. Tem gente me perguntando: pastor, o que é que aconteceu com você? Simples, eu só me conectei àquilo que eu carregava antes. Ah, pastor, mas não é novo. Nunca foi. Deus me deu algo lá atrás, e de repente, por um rápido instante, momento, a gente foi perdendo algumas realidades. Só que nestes dias, Deus não está somente me conectando, mas está te conectando também. José é a figura de alguém que mesmo em meio a lambadas da vida que viveu, mesmo em meio às pauladas da vida que sofreu, Deus conectou este homem para galgar as grandes honras que o próprio Deus tinha na vida dele. E não somente isto, Deus conectou este homem para viver 7 anos de vacas gordas. 7 anos, já vou falar sobre isto. Mas eu quero dizer para você que se existe uma área que Deus vai neste ano mexer na tua vida, se chama área financeira. Eu não tenho problema de falar sobre dinheiro, porque não tenho problema com dinheiro. Meu problema às vezes é dar o que Deus me deu, e Ele às vezes nem permitiu o que eu estou dando. Esse é o meu único problema. Agora, problema de pastor ladrão, não, aqui não tem pastor ladrão. Aqui tem pastor que dá dinheiro para o povo. Não, aqui não tem pastor, meu irmão, que é... Não. Aqui tem gente séria com estas realidades e com esta coisa. Se você está comigo, dá um grito de glória a Deus. Para nós entendermos isso, nós precisamos entrar naquilo que foi o DNA deste homem. E é importante você saber. O maior administrador financeiro do mundo teve como escola uma prisão. Em resumo, o maior administrador financeiro do mundo teve como uma escola uma luta, uma batalha, situações que ele não tinha mais controle diante do povo que ele vivenciava e estava junto. Na prisão que José foi lançado, falsamente inclusive acusado por assédio daquela época sexual pela esposa do seu próprio patrão egípcio, José começa a fazer uma grande história. O capítulo 39 deste texto de Gênesis está falando desta realidade. O homem está praticamente sendo empurrado para uma prisão, depois de uma situação mais precisamente que aconteceu dentro da casa de Potifar. José aqui pôde praticar alguns princípios de administração que iriam valer para o seu futuro. E hoje eu venho aqui simplesmente dizer a você, crente, existe 2 asas que você precisa vivenciar neste tempo. Diga comigo: boa administração. Mais uma vez, diga: boa administração e liberação de sementes que vêm nas tuas mãos. Amém? Diga: boa administração e liberação de sementes que vêm nas tuas mãos. Não consigo acreditar numa geração que quer colher colheitas financeiras sem semear nada. Tem muita gente esperando Deus fazer milagre na área financeira, mas nem dizimista fiel é. Eu tenho uma notícia para você. Você vai esperar até a morte e nada vai acontecer sem princípios praticados, porque Deus trabalha debaixo daquilo que é a formalidade de princípios. José é o cara fiel a Deus, e não só fiel. José é o cara que Deus estava de olho. E a minha sensação nesses dias é que tem um Deus de olho em mim e tem um Deus de olho em você. Amém?
Ele está vendo o que você está falando. Talvez o que você acusa o outro ou a outra é a mesma coisa que você está vivendo e não deveria viver. José, quando é pego pelo próprio Deus, a Bíblia deixa claro, e segundo o judaísmo messiânico, este é o homem que ensinou o judaísmo messiânico a viver debaixo da bênção 24 horas. Não existe judeu messiânico pobre. Vou repetir. Não existe judeu messiânico pobre. Porque eles entenderam o que é caminhar debaixo de princípios da autoridade divina. José havia interpretado um sonho do faraó, no qual 7 vacas gordas eram engolidas por 7 vacas magras. Está na Bíblia. Por inspiração divina, José disse que estas vacas significavam anos de abundância, seguido também de anos de escassez. Deus está nos dando 7 anos de vacas gordas. E começou neste. Só tem um porém, depois desses 7 vem escassez. E é na escassez que Deus quer saber de você. O que você vai fazer com os 7 do que você semeou ou colheu. Você está comigo? Este é o tempo para você saber usar com sabedoria a grande colheita que Deus colocará em suas mãos. Está vindo uma colheita, hein? Pastor, não estou vendo. A questão, cidadão, é que você é um incrédulo. Você trilha na roda gigante daquilo que é o pentagrama grego, que constantemente diz creia e tu crê, e constantemente ele diz não creia e você não crê, creia, não creio, creia, creio, creio, creio. Daqui a pouco você diz não creio, não creio. Você só falta cantar a música do creu, 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 creu. Olha para o teu irmão e diga para ele: ou você fica lá em cima, ou você desce para baixo de uma vez. Porque do jeito que está, Deus deseja manter você firme no propósito que um dia Ele estabeleceu para você. Um dia, quando Deus me tira da mulherada da vida, de forrós do Nordeste, de bailes, de forró de bandas famosas, não vou citar aqui porque às vezes pega um trechinho e joga na internet, de famosos do forró bodó, de Fortaleza, Rio Grande do Norte, Maceió, e aí vai, toda aquela região nordestina, para quem sabe, né? Bahia também, passamos, Feira de Santana, né? Eu não me lembro ter passado em Brumado, mas eu acho que a gente passou. Existe Brumado? Eu não me lembro, eu acho que a gente passou lá num parque de vaquejada que tem lá, nem sei se tem. Tem parque de vaquejada? Não sei. Mas eu me lembro de ter passado em algumas cidades, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Jequié, Salvador, né? Correntes passamos. Meu Deus do céu, na época, valeu boi, meu vaqueiro, sem você valeu boi, com você valeu boi. Não tem nada de errado nessa música. Já tem crente olhando para mim escandalizado. Fica tranquilo aí, ô crentão. José é a figura de alguém que Deus está pegando para romper novo nível. E aqui Deus está contando com esse cidadão, e não somente com ele. Deus está contando com aquilo que seria a constância dele. E o que Deus queria liberar sobre a vida de José era a bênção de prosperidade. Ei, eu vim aqui nesta noite dizer para você, por esses dias Deus está liberando a bênção de prosperidade sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Aí vem o teólogo dizer: ei, teologia da prosperidade. Vamos lá. Prosperidade na Bíblia para mim é ter para não ter mais. Ele me dá o copo de água, o que é que eu faço? Transbordo. O copo secou, pastor, não vai ter mais água. Tem mais água, ele vai lá e enche o copo de água. Aí ele diz: não é pão, é semente. Transborde. Aí, pastor, o copo secou, pastor. Ah não, aí ele vai lá, enche de novo. Me traz mais água, pelo amor de Deus. Ele enche de novo e diz: transborda.
Isto é prosperidade na Bíblia. Ela não retém, ela não fica para si, ela transborda. Ela não levanta império para pastor, ela transborda na vida dos fiéis. Por isso que eu não aguento ver ninguém passando fome no nosso meio, meu irmão, porque a gente já quer transbordar. Um testemunho como este que o Urbano deu agora há pouco, gente, ninguém praticamente trouxe. Por isso que a gente fez aqui um ato profético, declarando que a miséria não vai habitar neste ambiente, não vai habitar neste lugar, e nem vai habitar na tua casa. Definindo prosperidade de modo simples: prosperidade é termos as condições materiais de satisfazer todas as nossas necessidades ao longo da vida. Fique tranquilo, eu não vou jogar mais água. E por se falar em prosperidade, esta será o resultado de dois fatores sempre: boa administração e sementes que estão em minhas mãos e que transbordam. São duas asas. Senhores, um Paulo Vieira já entendeu isto, um Pablo Massal já entendeu isso, só você que ainda não entendeu. Os caras já entenderam isto. A igreja parou de falar nisto. Deus permitiu que fosse levantado os coachings, pelo menos para ativar de novo a igreja. E nisto eu acredito e vou continuar acreditando. Ei, tem duas asas para você prosperar. A primeira é boa administração. Não tem como não saber administrar bem. A segunda asa é distribuir sementes que estão em suas mãos. É como o exemplo de um carro que se movimenta. Se faltar uma roda em um dos lados, fica difícil de dirigir. Ele vai sendo arrastado, puxado, porque está faltando uma roda na prosperidade que Deus deseja liberar sobre a tua vida, meu irmão, nesta noite. E você precisa aprender a administrar bem o que Deus coloca em tuas mãos e liberar sementes daquilo que Ele vai colocando nas tuas mãos também. Nós precisamos, meu irmão, criar um conceito real do que é isto. José está nesta vibe. Qual era a vibe de José, pastorzão? Deus pega este cidadão, e esse cidadão literalmente começa a ter revelação de códigos que Deus dava a ele. Por isso que a Bíblia vai dizer: e tudo que José fazia, Deus prosperava. Porque ele carregava o Baruch Rabá de Deus. Nós precisamos ter um conceito real do que de fato é isto. Até por causa do pano de fundo que nós recebemos no Brasil do romanismo e do espírito da Grécia, que dizia o seguinte: sejam pobres, façam votos de pobreza. Por isso que todo casal que vai casar, eu não deixo eles fazerem a ortoga de pobreza para não pagar aquela taxa. Tem uma declaração de pobreza que você faz para não declarar a taxa. Você já fez? Se já fez, precisa remir isto, porque é isto que tem um buraco na tua vida. O casal vai casar e de repente um desses, recentemente, um ano passado, chegou para mim e disse: pastor, eu tive que fazer um atestado de pobreza para não pagar a taxa. Eu falei: vamos voltar lá. Você não tem o dinheiro, eu vou pagar a taxa para você. Porque você acabou de dizer que você vai ser pobre para o resto da vida. E o que Deus tem para a tua vida é as riquezas desta terra, é os tesouros escondidos. Quem está comigo? Pastor, isto não é evangelho. Ele veio para dar vida, e vida em abundância. Quem está comigo, pelo amor de Deus? Em um primeiro instante, é importante você romper com esta mentira do romanismo, que perdurou por séculos e séculos e séculos e séculos. Séculos e séculos. Todos esses princípios se baseiam em verdades básicas. Deus nos concede pão e semente. Não, sim ou não, senhores? Sim ou não? Sim ou não? Aleluia. Estou lá na Ramá. Sexta-feira pela manhã, segundo dia. De
repente vem um empresário e vem na minha vida e diz: está aqui um envelope. Ele entrega um envelope. Terminou a ramar. Fui para dentro do carro para saber o que é que tinha naquele envelope. 3 mil reais no envelope. E aí de repente, na hora que eu contei, o Espírito Santo falou comigo e disse: não é pão, é semente. Tu vais semear na vida de alguém aqui que eu vou te mostrar. Quanto que tinha? 3 mil reais. 3 mil reais. Tu vais semear na vida de alguém aqui que eu vou te mostrar. Pois bem, esperei a noite. E aí quando eu cheguei eu falei: Deus, quem é? E o Espírito Santo me mostrou um casal de pastores que estava 4 filas detrás de mim. E eu fui até eles. Quando eu fui com o envelope, eles começam a chorar compulsivamente. Porque ali naquela noite eles estavam dizendo o seguinte: nós semeamos tudo nessa escola. Viemos de carro da cidade de Tramandaí, Rio Grande do Sul, e não temos como voltar. Para voltar para Tramandaí, com certeza esse casal só vai gastar R$ 1.500. Ou seja, Deus deu para eles 2 vezes mais aquilo que eles precisavam. Olha para o seu irmão e fala para ele: você precisa ouvir a voz. Fala para ele: você precisa ouvir a voz. É pão ou é semente? É pão ou é semente? É pão ou é semente? E quero dizer algo, senhores: quem toca na vida do apóstolo Judá Bertelli muda o nível. Muda. 2016, 17, 18, quando nós começamos a tocar na vida desse querido profeta, o nosso ministério deu uma guinada, principalmente nesta área. Vivia com contas atrasadas constantemente para pagar, não conseguia pagar. Hoje, graças a Deus, mesmo que venha uma roxa no CNPJ, CPF não, no CNPJ, mesmo que venha o arroxo, Deus sempre providencia na hora certa e no momento certo, porque está selado ofertas que manifesta céus abertos de uma forma tremenda, extraordinária e poderosa. Quem está comigo? Aleluia! O pão é a parte do que Deus põe nas tuas mãos para você comer e usufruir. As sementes são as suas primícias, são os seus dízimos, são as suas ofertas, aquilo que te faz romper, querido e querida. Quando eu entendo isso, eu avanço. Quando eu não entendo, eu fico num fluxo de miséria e não consigo sair dele. Eu e a pastora Beth somos primiciantes mensais na vida daqueles que tocam em nossas vidas. Nós pegamos um dia do nosso trabalho e tocamos na vida daqueles que tocam na nossa vida. Um dia dos 30, 1 por 30. E segundo o nosso cálculo, 1 por 30 daquilo que a gente vivencia em Deus é um valor até mesmo interessante. Não vou falar. 1 por 30. Além disto, nós retiramos aquilo que é dízimo, porque pastor não pode ser ladrão. Quem está comigo? Quem está comigo? Retiramos o dízimo e tocamos nesta casa. Além disso, a gente pega uma oferta missionária e tocamos em missões fora do Brasil. Pegamos ofertas missionárias e tocamos em vidas desta casa, desta igreja, porque nós entendemos: quanto mais a gente semeia, mais o fluxo da prosperidade não deixa de fluir. Se você entender isto, meu irmão, um dia a tua vida vai dar uma guinada. Quem está comigo nesta noite, em nome de Jesus? Existe o Shema, e esse Shema é o ouve de Deus para a tua vida nesta noite. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9, é importante ler. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua porta, da tua casa e nas tuas portas. Em resumo, o próprio Deus está articulando através da vida deste homem de Deus aquilo que seria: se vocês ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Se vocês vivenciarem isto, vocês comerão o melhor desta terra. Hoje eu vim aqui, senhores, dizer isto. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Chegou a hora de nós subirmos o nível.
para vivenciarmos vacas gordas. E vacas gordas não está relacionado somente a dinheiro. Vacas gordas está relacionado à tua vida, que precisa, meu irmão, se posicionar de verdade. Vacas gordas está relacionado à tua vida, que você precisa consertar de verdade. Está escondendo alguma coisa, fica tranquilo. Chega uma hora que Deus mostra no ventilador e Ele joga. Quando não vem tudo no celular do pastor, provas e mais provas, e aí não tem para onde correr, porque está ali. Deus estabeleceu 3 propósitos para o dinheiro em sua vida, na minha vida. 3 propósitos para aquilo que é a tua vida espiritual. A semelhança do sentido espiritual do Shema. O nosso dinheiro deve servir não somente a nós mesmos, mas a Deus e ao próximo. Diga a mim. Bate no peito, diga a mim, a Deus e ao próximo. Ele me serve, não é que eu sirvo Ele. Ele me serve. Eu sirvo com Ele a Deus, porque quem manda nele é Deus. E eu sirvo com Ele aos outros. Por isso que constantemente eu rapo o tacho da minha conta bancária para dizer para Satanás: você não me governa com dinheiro. Não me governa. Chegou hoje pela manhã, ontem pela manhã na Ramá, à tarde, porque pela manhã não teve. O Espírito Santo disse: raspa tudo que estiver na tua conta e joga aos pés do profeta. Ninguém me pediu nada, ninguém manipulou nada. À noite eu fiz o decreto, meu irmão. No domingo Deus já estava bradando de uma forma extraordinária e poderosa. Diga: funciona para aqueles que entenderam o que é obediência. Por isso que todos esses que vieram aqui, mesmo aqueles que não conseguiram vir, vão vivenciar nesta semana sinais de vacas gordas acontecendo. É importante ressaltar os 3 propósitos de Deus na sua vida. Primeiro, é importante você saber disto nesta noite. O primeiro motivo do dinheiro, daquilo que Deus deseja liberar sobre a tua vida, o primeiro motivo do dinheiro é para suprir necessidades pessoais suas. O segundo motivo é suprir necessidades do reino de Deus. Por isso que eu não acredito em igreja que não tem projeto social. Se tem uma igreja que não tem projeto social, cai fora dela. Porque o papel do dinheiro na igreja, inclusive dízimo e oferta, é tocar nos crentes daquela comunidade de fé. Em resumo, bate aqui e volta para aí. Bate aqui e volta para aí. Vocês estão comigo? Bate nesse altar e volta. Bate nesse altar e volta. Nós temos um irmão no nosso meio lutando com um carro. E eu disse para ele, nessa semana, talvez a gente não vai dar tudo, mas a gente vai dar um sinal para te ajudar. Porque isto é ser igreja. Diga: melhor é dar do que receber. Ah, quem entende isso, meu irmão, vai viver vacas gordas. Você viu o segredo de Isaac? No capítulo 26, mais precisamente, de Gênesis. O segredo de Isaac foi semear numa terra que não estava valendo muito. Capítulo 26, versículos 12, já estou terminando. A Bíblia vai nos informar: semeou Isaac naquela mesma terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Quanto? 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 A Bíblia é verdade? A Bíblia é verdade? Porque você teme às vezes em tomar algumas decisões para abençoar o reino. Há 3 semanas atrás Deus disse para mim: cuidado com os sanguessugas, eles te acompanham. Falei: por que, Deus? E o Espírito Santo falou comigo e disse: porque você carrega uma unção de prosperidade. Todo sanguessuga vai correr atrás de gente que carrega essa unção. E geralmente o sanguessuga, ele trabalha debaixo daquilo que é aquele melô. Minda, 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 minda danoninho para mim, minda. Minda danoninho para mim, minda. Minda danoninho para mim, minda, minda. Canta comigo. Minda, minda. Sanguessuga
Os sanguessugas só vem a nós, vosso reino nada. Conhece alguém assim? Eles não fazem nada, eles não tomam atitude de nada, eles não semeiam nada, mas eles querem ajuda. Isaac poderia pedir ajuda ao pai, mas agora ele está semeando. Às vezes nós imaginamos, eu só quero a sobremesa da abundância, mas eu quero te afirmar nesta noite, a partir do momento que você vive princípios que precisam ser vividos para você ir além, você vai não só comer a sobremesa, você vai comer o bolo. Você vai comer o bolo. É preciso, como suportou Isaac, suportar situações que mesmo demorando, meu irmão, tenha calma, vai vir. Estou em Sumaré há 18 anos e falo isso como testemunho. Já foram para o altar 8 carros. Ninguém nunca me pediu nada, nenhum pastor. Mas um dia eu disse: Senhor, eu vou ser provedor e não provido de obra. E assim será. Este é os dias que Deus vai levantar no nosso meio provedores, gente que vai prover, gente que vai ver a necessidade de Genivânia e vai dizer: está aqui, tu não precisa me pedir ajuda, pastor, já está tudo pago, está aqui. Provedores, diga: eu serei um provedor, eu não vou ser somente provido, eu vou ser provedor. Posso contar algo? Pessoal da cozinha. As refeições comidas lá não pagam todo o investimento que a gente fez. Hoje Deus falou comigo e disse: pode semear na vida dos meus filhinhos aí que ajudou na cozinha, porque deixa comigo que eu vou fazer você colher daqui a pouco. Está entendendo? Quando o altar sacrifica primeiro, não existe provisão que fique parada nos céus. Guarda isto. E às vezes a gente tem a mentalidade do tipo: eu vou porque eu estou sendo pago. Eu não estou em ministério porque tem salário para mim, nem salário eu tenho. Eu estou em ministério pelo sentido vocacional. Ou seja, tem um Deus que me banca. Eu tenho o maior banco da história do mundo. Ele se chama ES, Banco do Espírito Santo. Banco do Espírito Santo. É preciso suportar o processo para você ver o poço dando água. Isaac teve que suportar. É preciso suportar o processo daquelas que às vezes, meu irmão, vão te deixar. Isto é bom, é só para Deus mostrar para você que você precisa depender mais dele. Está comigo? Não se escolhe em ninguém, dependa de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer em tua vida. Em meio a tudo isso existe uma palavra que deve confortar o teu coração. O povo tentava, por exemplo, entulhar os poços de Isaac, mas Deus manifestava sempre de novo a água para jorrar, ou seja, não faltava o fluxo da prosperidade na vida de Isaac. Ei, eu vim aqui nesta noite dizer para você: eu não sei o que você está passando, só tem uma coisa: o Deus que é o dono do ouro, da prata e do bronze, manda te dizer, não vai te faltar. Se você, claro, for um fiel diante daquilo que é a presença dele, não vai faltar para você. Isaac descobre, e aqui eu vou fazer uma ligação com Isaac e José. Isaac descobre que a unção não estava no poço, mas estava nele. Por isso que tem muita gente que diz o seguinte: meu, que cidade ruim. Não, é você que precisa carregar a bênção, porque até no inferno Deus vai te abençoar. Há 18 anos, quando eu cheguei nessa cidade, eu falei: Senhor, tem algo aqui que é estranho. Essa cidade precisa de desenvolvimento. Comecei a orar. E estou começando a ver Deus fazer aquilo que eu orava.
Porque o segredo não é o lugar, o segredo é quem é que está no lugar. E quem está no lugar, diga, quem está no lugar? Sou eu. Diga, eu carrego a bênção. Eu carrego a bênção. A unção não está no poço, mas sobre o dono do poço. Quem era o dono do poço? Isaque. Quem era o dono da história de José? Deus. Mas quem estava fazendo história? O próprio José, em tudo aquilo que ele estava passando e vivenciando, mesmo diante daquilo que era o tempo que ele iria viver, diante de acusações, diante de humilhações, diante de trairagens, José resolveu caminhar debaixo da ortoga de Deus. Vivenciou 7 anos de vacas gordas. O abençoado não é o lugar, o abençoado é você. Meu Deus, quem está entendendo? Sabe o que Deus está falando com isso aí? Vem dias de chuvas de prestígio para você. Prestígio. Você vai viver prestígios. Não, vou repetir. Você vai viver prestígio. Não, pastor, não creio mais nisso não. Então morra, rapaz. Eu estou num tempo decidido. Eu disse para mim. Primeiro porque eu tenho para onde ir. Igreja para mim não se tornou hoje dependência. E não falo isso com orgulho. Eu estou muito convicto daquilo que eu quero. José era muito convicto daquilo que ele queria. Muito convicto. E nesses dias Deus está levantando homens de convicção. Para quê? Por quê? É a convicção que vai te levar à compreensão. E você só vive aquilo que você compreende. José estava debaixo de muita convicção. Por isso que ele vivenciou o quê? Prestígio. Tudo que ele colocava a mão, o que é que acontecia? Deus, meu querido Ademir Paz, nosso viola, jogador da Ponte Preta. Você que não sabe, né? Jogador da Ponte Preta. Ei, Deus, tudo que ele colocava a mão, Deus dizia o seguinte: estou te prestigiando. Estou te prestigiando. O sentido no original do hebraico ali significa isto: estou Urbano, pastor Urbano Júnior, te prestigiando. Tudo que você coloca as mãos, eu bato o martelo do prestígio. Pastor, vai quebrar a mesa, vou quebrar. Estou te prestigiando. Tudo que José fazia, Deus prosperava. O significado aqui, filha, é: estou te prestigiando. É tu, cantora? É? Não é a cantora? É a cantora. Eu estou vendo tu lá cantando. Estou brincando não, Vaso. Estou vendo lá você cantando. E, rapaz, eu vi um cara aqui do cabelão. Estou vendo ele lá com um instrumento de cordas. Aqui, ó. Tem um instrumento de corda nas tuas mãos sendo tocado. Não estou brincando não, estou debaixo de profecia. Tem um instrumento de corda nas tuas mãos sendo tocado. E é nesse altar. Tem um instrumento de cordas que Deus está usando e vai usar você para a glória de Jesus. Para os finalmente, vamos lá. Ei, diga, vem um tempo de chuvas de prestígio. Não, peraí. Se vai aplaudir, não aplaude o meu amigo Lula. Aplaude Jesus. Ô cidadão, eu quero te dar um conselho, que nesses dias estou muito convicto nele.
Tudo está relacionado à visão. Quando José entende esse princípio de visão, era esse trecho que o pessoal da mídia precisaria pegar. Tudo está relacionado à visão. A visão. Quando José entende o efetivo prático da visão que Deus tinha com a vida dele, primeiro, ele escolhe aquilo que era a sua realidade do que Deus iria fazer com ele. Ele tem a convicção e ele passa por todos os processos. Foi aprovado em todos os processos. Quem me acompanha sabe, são 18 anos de Sumaré, vou para 19 anos. Eu olho para trás e eu digo, meu Deus, quantos processos. Quanta coisa. E eu teria tudo para parar, desistir, estar deprimido numa cama, estar tomando remédio, psicotrópicos, faixa preta e aí vai. Mas o Espírito falou comigo e disse, a convicção da tua visão está gerando a partir de agora a recompensa. Senhores, guarda isto. A visão escolhe a sua biblioteca. A visão escolhe aquilo que você quer ler. A visão escolhe a sua dieta. E a visão planeja você. Qual é a sua visão mesmo? De derrotado. Por isso que você vive vivendo. Sobe, não desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Parece a música da Todinho. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Eu quero dizer para você que o que Deus quer para a tua vida, para a minha vida, isso está falando comigo, se chama convicção de ficar somente no nível de cima. É importante você discernir qual é a visão. E por último, vou terminar. Precisamos buscar sempre aquilo que é a convicção desse discernimento do que Deus está nos dando. Quando eu entendi isto, cara, eu pilhei. E aí Deus desenhou para mim aquilo que Ele deseja fazer no meu ministério futuro. Por isso que a gente está convicto de algumas coisas. Quer? Quero. Não quero, então me dar licença, senão vai atrapalhar. Pastor, me mostra onde está isso na Bíblia. Jesus começa com 120. Dos 120 só ficou 12. Vamos para a história. Dos 120 só fica 70. Vai embora quantos? 50. Dos 70 Jesus para tudo e começa a dar o sermão. E no sermão Jesus começa a dizer o seguinte: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o meu reino. Meu irmão, vai embora 58. Fica 12. E uma era traíra, diga traíra, trairagem, diga traíra, trairagem, cobra, veneno. O traíra, dizem os especialistas, era o mais normalzinho e controlado de todo. Fica imaginando como é que eram os outros. Mas foi com esses 12, mesmo com os traíra. Foi com esses poucos, e graças a Deus aqui não tem mais poucos, como estão dizendo por aí. Estão dizendo por aí que essa igreja está vazia, não tem mais ninguém. A igreja está aí! Ei! A igreja está aí! Ei! A igreja está aí! Está aí a igreja! Com esses 12, Jesus faz a maior história e deixa um legado na história até hoje. Ou seja, a convicção da visão que estava em Jesus manifestou aquilo que era liberações do próprio Deus. Com José não foi diferente. Quando ele chega à conclusão do que era viver na totalidade a convicção em Deus, as coisas começaram a acontecer. E não para por aí. Quando ele começa a honrar o que Deus tinha para a sua vida, ele não flerta mais com o pecado. Ele simplesmente tinha uma aliança de vivenciar coisas lindas e poderosas. Senhores, eu já tive a oportunidade aqui de roubar. Eu já tive a oportunidade de trair. Eu já tive a oportunidade de quebrar minha aliança. Mas ela está intacta desde 1994. E eu quero dizer o seguinte: é destes homens fiéis, destes homens de alianças, que Deus nesses dias vai levantar no nosso meio. Você está comigo e pode dar um grito de glória a Deus e de aleluia. Então diga comigo: é hora de honrar a aliança com Deus. Fala, é hora de honrar a aliança com Deus. José fez isto. É hora de honrar pessoas que me ajudaram diante de batalhas e lutas. É hora de honrar os meus líderes. É hora de honrar aqueles que me honraram. É hora de ajustar isto.
E por último, é hora de viver o maior segredo da face da terra: semeadura. Primeiro, plantando é o que se colhe. Se você planta, você vai colher, cara. Não é possível colher sem você semear nada. Segundo, quando nós colhemos, nós também plantamos. Administração e liberação de sementes que estão em minhas mãos. Administração e liberação de sementes que estão em minhas mãos. Terceiro, a perseverança neste benefício traz colheita contínua. Quem maneja a terra e a semente sabe, uma planta bem selecionada, uma semente aperfeiçoada, irá produzir muitas colheitas abundantes. E para terminar, eu quero dizer aos senhores: quem pratica perseverança mesmo em meio à dor e à humilhação, os finalmente tem um lugar reservado. E este lugar reservado se chama honra. Quando na sexta-feira um empresário chegou para mim que eu nem conheço e me deixou o pacotão de 3.000. Ele deixou uma palavra e disse: isto é só para você saber que no seu ministério nunca vai faltar. E aí ele sussurrou no meu ouvido e disse: só tem um porém, não é pão, é semente. E eu vi o bolão, o zóio já cresceu. Foi para o carro, comecei a contar e disse: não, não é pão, é semente. E a gente precisando, né? Para a gente descansar um pouquinho amanhã, porque pastor não é, né? Pastor não é de ferro. Que Deus levante alguém para se lembrar da gente. Que Deus levante pelo menos um, como levantou na Escola Ramá, para se lembrar da gente. Pelo menos um, só um tá bom. Aquelas mensagenzinhas que diz: pastor, eu estou orando por você, me ajuda. Pastor, tem uma palavra para você, nos ajuda bastante. Que Deus levante pelo menos um para se lembrar da gente. Pelo menos só um tá bom. Que não venha mais trazer problema, mas venha trazer provisão e solução. Não é problema, pastor, é provisão, é muito dinheiro. Pega aí, distribui para a glória de... Ele vai levantar para a glória de Jesus. Quando José entende isto, nunca mais ele soube o que foi desonra. Entende o que, pastor? Quando ele tem convicção da visão que Deus estava dando para ele, quando ele persevera em meio à dor, quando ele persevera em meio à humilhação. O final, diga, foi trono. O final foi, diga comigo, prestígio. Está entendendo o mistério do prestígio? O final foi prestígio. É o que Deus vai dar para a Apostólica Souza nestes dias. Vai estourar, Priscila. É aquela palavra lá, Priscila. Vai, Theo, pastor Theo. Genivânia do Coque, que entrega uns mistérios para mim de vez em quando. Vai estourar. Só me ajuda a me manter como sou. Olha para o seu irmão e diz: tem dois perigos. A escassez tem um perigo de você achar que Deus não está mais contigo. Diga com ele. Diga para você, seu irmão. Diga: a escassez tem um perigo de você achar que Deus não está mais com você. Agora diga para o seu irmão: o outro perigo é a abundância. É você achar que você não precisa mais de Deus. E é isso que Deus vai nos dar. Quando Ele nos der. E quando a gente encostar com a rã aí, diga rã. Rios, diga rios de amores do Mitterrand. Diga rã. Rios de amores do Mitterrand. Quando nós encostarmos com a rã aí, simplesmente dobra a oração.
Você entendeu? Diga, 2 perigos. Na escassez, achar que Deus não está mais no negócio. Na abundância, esquecer que Deus já esteve no negócio e você não está vendo mais. Porque você se tornou autossuficiente. Eu não preciso de Deus. Eu lido com homens assim. Eu tenho dinheiro, cara, não preciso de Deus. Você é um miserável. Porque você é o primeiro que mais precisa. Tem um que eu acompanho. Há 2 anos atrás eu disse, cara, eu estou subindo, eu não quero saber mais de igreja. Eu não dizimo mais, não oferto mais. Depois que ele testemunhou isso comigo, talvez esteja me assistindo, ele me deu autorização para testemunhar isto um dia. Depois que eu não dizimo mais, porque é muita coisa. Cara, como é que eu vou dizimar um valor de um prolabore de 3.800.000 reais? É muito dinheiro. E aí de repente a federal bateu dentro da empresa dele, notas falsas, aí vai. Os meses que ele não tinha dizimado foram a multa que ele teve que pagar à federal. Ou seja, quem rouba de Deus, uma hora Deus vai usar o diabo para tirar de você. Está comigo? Está comigo? Então dá uma olhadinha para o seu irmão e diga, é hora de subir o nível das vacas gordas. Se não foi curado, vai ser curado agora. É hora de subir o nível das vacas gordas. Olha para o seu irmão e diz, vamos lá. Subiu o nível. Mas se subiu, pelo amor de Deus, fica só lá, não desce não. Diga, subiu o nível. Se subiu, pelo amor de Deus, mantém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, olha para o seu irmão e diga, subiu o nível. Pelo amor de Deus, mantém aí, não desce mais. Fica firme, porque chegou o tempo de vivenciarmos as maiores vacas gordas. E você vai ver, a partir de agora vai ser trash aqui. Muita gente vai testemunhar do que Deus está falando e fazendo. Fica de pé e dá um grito de glória a Deus e de aleluia. Aplaude Ele. Meu Deus. Tem uma área da sua vida que está vaca magra? Levante a mão. Não levanta, pelo amor de Deus. Está magra, pastor. Está só a carcaça. Tem. Hoje eu vim aqui na condição de profeta e sei do que eu estou pregando. Tem vaca gorda aí. Ei, para essa menina aí não falta nada. Sabe por que não falta nada? E nem vai faltar? Por causa do seu coração e o coração do seu esposo. Quantas vezes vocês deveriam fazer algo pela igreja e vieram lá em casa fazer por nós? Me lembro até hoje, uma época que inclusive nós, faz tempo, hein? Uma época que inclusive nós estávamos quase passando fome. Faltava tudo. E vocês iam lá e levavam frutas, legumes e derivados. Hoje eu estou profetizando sobre a tua vida e sobre a vida de um tal de Reginaldo. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. É hora de manter o nível daquilo que Deus tem dado para vocês, porque vocês não são miseráveis. Vocês são prósperos. Deus deu prosperidade para vocês. Mantenham-se, porque Deus há de honrá-los de uma forma poderosa e extraordinária. Nessa semana eu orava, pastor Theo, e dizia, Deus honra os leais da casa, para mostrar aos inimigos que valeu a pena. E aí eu estou lá na escola, de repente vem o Bertelão, pega na minha barba
E Deus estava respondendo justamente a minha oração do honra os leais. Dá um abraço desse irmão e fala para ele, aperta a mão dele, diga, oi, fala para ele, ei, você está diante do maior empresário deste tempo. Vai começar o tempo das vacas gordas. Eu vou te levar para minha mesa. E está tudo certo. Quem está comigo dá um grito de glória a Deus e de aleluia. Aplausos, Senhor. E ainda tem gente que não nos entende. Eu não vou parar de pregar isto. É o que Deus me deu e assim vou viver.